Olá, seja bem-vindo ao curso online do Hackerfire. Essa é a nossa videoaula de número 7. Eu sou Adriano Rodrigues e serei seu instrutor ao longo deste curso. Aqui estão os nossos principais canais de comunicação para maiores informações e esclarecimentos sobre os nossos produtos. Fique à vontade para nos contactar. Antes de iniciarmos nossa videoaula, vamos rever aqui os assuntos tratados na videoaula anterior. Nós vimos dois assuntos basicamente. O primeiro foi a questão da autenticação, onde vimos como que o Fire faz a integração com as bases de usuários locais e como a gente pode fazer a autenticação dos usuários, né? Então aqui nós vimos aqui a instalação de um agente de autenticação dentro do nosso Active Directory, fizemos a integração desse Active Directory com o Hackerfire, vimos também a instalação de um cliente, né, um programa cliente, o Hacker Client, dentro da estação do usuário, e demonstrei aqui como fazemos a autenticação usando o Hacker Client e a integração com o Active Directory, né? Então, vimos aqui também a questão do Hacker Secure Home, que é a VPN que utiliza o Hacker Client para fazer o fechamento de uma VPN, aqui, de um túnel, e fazer simultaneamente a autenticação, né? A associação de um túnel com a autenticação dentro do Firewall. Então, esses foram os dois assuntos tratados, basicamente, algumas variações aqui dentro da autenticação. E com isso aqui a gente está preparado para vermos o nosso próximo assunto aqui dessa nossa videoaula. Nós vamos tratar sobre proxy, vamos entender os conceitos de proxy e vamos aqui, nesta videoaula, vamos abordar o proxy HTTP e o proxy HTTPS. Ok? Então, vou demonstrar para você o funcionamento dos dois tipos aqui de proxy aqui. Vamos falar aqui também sobre o filtro web. Vamos ter o conceito de proxy primeiramente e depois vamos falar sobre o filtro web, que é a parte do Firewall, é um módulo do Firewall que permite, né, a aplicação aqui do proxy web, do proxy FTP, ok? Então, dentro do filtro web é onde a gente faz a configuração aqui para o uso do proxy, ok? E nós vamos também falar aqui do clientless, que também está inserido dentro do filtro web. O filtro web vai prover aí uma aplicação web HTTPS, numa porta 443, para prover o acesso, permitir, né, a autenticação do usuário. Então, vamos dar seguimento aqui aos assuntos aqui. Vamos ver o proxy, né? Vamos entender o que é proxy. Proxy nada mais é que um procurador, é um representante, é um intermediador. Tá? Então, vou colocar aqui de uma forma mais lúdica. Então, nessa gravura, nós temos aqui o servidor proxy aqui no meio, né, de uma comunicação de uma estação cliente com um servidor web. Então, o que o proxy vai fazer? Ele vai servir aqui dentro de uma arquitetura cliente-servidor, ele acaba funcionando das duas formas. Então, para a estação cliente, ele é um servidor, mas para o servidor web, ele é um cliente. Então, ele vai intermediar a comunicação entre a estação cliente e o servidor. O servidor proxy nada mais é do que isso, ok? Ainda tem uma função aqui dentro desse servidor proxy, que ele funciona também como um facilitador, como um otimizador de recursos. Aqui ele vai garantir, por exemplo, um melhor uso da largura de banda do seu link, caso ele esteja fazendo um cache. Digamos que a estação cliente precisa acessar esse servidor web que está aqui na tela, mas essa página web já está dentro do cache do nosso servidor proxy. Então, o servidor proxy não vai utilizar o link para poder carregar essa página. Uma vez que ele já tem a página dentro do seu cache, ele já entrega diretamente para a estação cliente. Ok? Esse desenho demonstra aqui o uso de um proxy ativo. Tá? A gente chama esse tipo de proxy um proxy ativo, pois a estação cliente sabe da existência desse proxy e manda os pacotes diretamente, né? Faz aqui essa seta aqui que está indicando aqui, indica que o cliente solicita, né, a comunicação, solicita a página diretamente para o servidor proxy. Ok? E o proxy faz a solicitação para o servidor. Então, nós temos uma outra variação também desse proxy. Nós temos aqui o que chamamos de proxy transparente. Como funciona? O proxy vai interceptar a requisição e vai solicitar, né, essa requisição que era do cliente, ele vai solicitar para o servidor. Porém, o cliente continua com a sensação de que não há proxy na rede. Isso aqui é o proxy transparente, né, que funciona dessa forma. O cliente não sabe da existência de um proxy, porém todos os seus pacotes estão sendo interceptados e tratados por um proxy. Né? Isso tudo estamos falando apenas do protocolo HTTP. No entanto, temos aqui dentro do Hackerfire a possibilidade de aplicar proxy também na porta 443, no serviço encriptado. A variação disso é que eu consigo fazer o proxy HTTPS no modo transparente. Para tal, eu vou ter que fazer
a interrupção do tráfego, né, e vou ter que utilizar aqui certificado digital dentro do Aquefire, possibilitando que o Aquefire assine os certificados, né, das estações clientes e assim ele consiga abrir, né, o conteúdo encriptado, que foi encriptado pelo browser. O Fire abrindo esse conteúdo, ele consegue aplicar o proxy e aí então ele procede com a comunicação para o servidor externo. Esses são os conceitos relativos ao proxy, ok? No entanto, o proxy só é possível com a ajuda, com a implementação do filtro web, um módulo existente dentro do Aquefire que trabalha na camada de aplicação, que permite a configuração dos parâmetros para o uso do proxy web e proxy FTP, ok? Então, antes de qualquer coisa, temos que fazer a configuração do filtro web, temos que implementar, habilitar o filtro web dentro do Aquefire e só então apontamos aqui os pacotes que queremos que sejam filtrados dentro do nosso ambiente para subir para o filtro web e aí o filtro web faz o seu papel de proxy. Vamos entender melhor aqui o filtro web. Então temos aqui o desenho que demonstra que a estação cliente, aqui ela já está conectada diretamente a um Aquefire, o filtro web está ativado neste Aquefire e eu tenho a possibilidade de habilitar aqui também um cache interno ou externo no Fire, apontando o servidor para que faça o serviço de cache, ok? Então eu vou conseguir acelerar, otimizar aqui o uso dos meus recursos. Vamos ao nosso Control Center e vamos entender como faz essa configuração do filtro web e como é implementado o proxy HTTP e o proxy HTTPS na prática. Pronto, conectei no Fire. Agora eu vou aqui em aplicação, filtro web. E aqui está o filtro web desativado, ok? Então vamos ativar o filtro web. O filtro web está ativado. Aqui eu tenho a opção de marcar o cache, né? Se eu marcar o cache, eu posso fazer um cache interno, ok? Ou um cache externo, onde eu digo aqui qual vai ser o IP e a porta, onde está esse servidor e qual a porta que eu vou utilizar para fazer o cache. Então vamos deixar o cache habilitado nessa situação. Aqui eu tenho a opção de autenticar os usuários www. Ao marcar essa caixa aqui, caso o usuário já venha autenticado com o uso do Docker Client, o filtro web irá manter essa autenticação e vai aplicar o perfil ao qual o usuário está associado na nossa aba aqui de controle de acesso dentro de autenticação. Caso esse cachebox não esteja marcado, o filtro web não irá levar em consideração a autenticação feita pelo Docker Client, né, na estação do usuário e irá entregar o perfil padrão que está dentro daqui da nossa tela aqui de configuração do Fire na aba autenticação. Ele vai mostrar aqui, ele vai entregar o perfil padrão que você colocou aqui dentro. Então, informação importante, ok? Então, tem que deixar marcado aqui para ele manter a autenticação, ok? Porém, caso o usuário não tenha o Docker Client instalado na sua estação, o filtro web dá a possibilidade de oferecer dois métodos de autenticação para este usuário que ainda não foi autenticado. Ele tem o Java, ele tem a opção de autenticação com Java e ele tem aqui o site de autenticação. Ou é um ou é outro, né? Você tem que definir do teu ambiente qual você vai usar. Se você vai usar o Java ou o site de autenticação. Esse site de autenticação aqui é o conhecido clientless, tá? Então, para usar o Java, nós vamos utilizar aqui nessa aba cliente de autenticação, será carregado aqui dentro da máquina do usuário, será carregado essa página aqui, né? O usuário vai ver essa telinha aqui via Java, né? Via applet Java, onde ele vai colocar o usuário e senha dele e vai dar um conectar. Essa tela que vai mostrar para ele lá dentro do browser dele não pode ser fechada, né? Então tem até uma mensagem que informa lá, essa aba não pode ser fechada, caso se você fechar você vai perder sua conexão. Ok? Então, voltando aqui, eu escolhi Java, lembrando que a máquina virtual Java da estação tem que estar atualizada para que isso aqui funcione. Ou eu posso escolher o site de autenticação. Lembrando que Java ou site de autenticação só será carregado para o usuário se e somente se eu estiver forçando a autenticação. O item forçar a autenticação diz para o filtro web que ele só irá permitir a passagem de pacotes se ele estiver autenticado. Ou seja, se esse pacote for associado com algum usuário do domínio ou algum usuário conhecido pelo Fire em algumas das bases, inclusive uma base local do Fire.
ok? Então, se eu não forçar a autenticação, o site de autenticação, ou clientless, ou até mesmo Java, caso eu tenha selecionado aqui, não irá ser carregado para o usuário final, ok? Então, tenha isso em mente aqui. Eu quero que apresente aqui o clientless, é o que a gente vai demonstrar. Vou demonstrar para você aqui. Então, vou manter aqui forçar a autenticação. Se está forçando a autenticação e o usuário tem Hacker Client, então eu não vou carregar o site de autenticação. Contudo, se ele não vem autenticado com Hacker Client, o filtro web dá uma outra opção, que é o clientless, para ele autenticar. Desta forma, eu consigo manter a administração sobre todo o meu ambiente de rede, visto que o Hacker Client pode ser distribuído via GPO dentro do meu ambiente Microsoft, dentro do meu ambiente de rede Microsoft, e as outras estações, outros ativos de rede, como os nossos smartphones, por exemplo, serão configurados, serão administrados e gerenciados através do site de autenticação. Porque o site de autenticação é uma aplicação web na porta 443 que pode ser carregada em qualquer browser, ok? Então, essa daqui é a configuração inicial. Aqui nessa aba site de autenticação, eu tenho um modo de configurar o site de autenticação, o clientless. Então, vamos fazer essa configuração aqui inicial. Primeiro, eu tenho que colocar um título para a minha autenticação. Eu vou colocar aqui a FW672, que é o nosso título do nosso firewall, aqui o nome do nosso firewall. E eu preciso carregar um certificado aqui dentro, tá ok? Então, a partir de agora, eu vou fazer o uso da nossa autoridade certificadora, no nosso SRV Lab 1. Então, vou acessar aqui o SRV Lab 1 e vou fazer o download do meu certificado, ok? Conectado. Então, eu tenho aqui a minha autoridade certificadora, tem o nome de Laboratório Lab fw.com, labfw.com é meu domínio, lembrando disso, e laboratório aqui é o hostname da minha autoridade certificadora. Então, o que eu preciso fazer? Eu venho aqui, botão direito, venho em todas as tarefas e vou fazer um backup da autoridade certificadora. Então, vou avançar, vou pegar aqui o item que eu preciso fazer backup, chave particular, vou mandar um procurar aqui e vou dizer que vai ficar no desktop dentro dessa pasta certificada, essa mesma que está aqui fora. Então, ok, e dou um avançar. Eu preciso inserir uma senha para fazer esse backup desse certificado. Eu vou colocar uma senha aqui e vou confirmar essa senha. Então, tem que colocar uma senha, eu vou utilizar essa senha para carregar o certificado no firewall. Então, vou avançar aqui, concluir, pronto. Posso vir agora aqui dentro dessa pastinha. Aqui está o meu certificado que eu preciso colocar lá para o firewall. Aqui, já voltei direto para Control Center, que daqui da Control Center eu já consigo fazer a carga aqui do meu certificado. Então, eu venho aqui na pasta azul, né? Coloco aqui para importar o certificado. Venho aqui no meu desktop, aqui está o certificado. Ele vai pedir a senha, vou colocar a senha. Colocar a senha do certificado. Vou repetir a mesma senha aqui para chave privada. Colocar a senha 3 vezes. Aqui, ok. Certificado carregado com sucesso. O certificado está aqui. Já está pronto aqui. O clientless. Eu vou aplicar. Na hora que eu aplico aqui, ele fala que eu não selecionei um analisador de contexto, né, um analisador de conteúdo, tal, e por causa disso eu não vou conseguir carregar uma lista de categorias, né? Então eu vou dizer um sim aqui. E onde que está esse controlador de conteúdo aqui? Fica aqui dentro dessa aba controle de conteúdo. Eu posso indicar aqui, não tenho nenhuma instância dele, não tenho nenhum objeto. Para que eu possa usar isso aqui, né, o analisador de conteúdo aqui, o AWCA, eu tenho que vir em agente externo aqui nas minhas entidades, agentes externos, analisadores de contexto, e eu vou inserir aqui um novo aqui. Então, eu vou colocar automático, vou marcar primeiro aqui analisador de contexto local, eu vou usar o AWCA, né, Web Content Analyzer, eu tenho licença para isso, vou dar um OK aqui, pronto, ele já está aqui, já está instanciado, posso colocar ele agora aqui dentro, aqui está, pronto, agora eu já tenho um analisador de contexto. Vou dar um aplicar aqui, ele não reclama mais. Aqui, seguindo as abas do filtro web aqui, eu tenho ainda tipos de arquivo e antivírus. Então, eu posso habilitar o antivírus aqui. Antes de habilitar o antivírus, vamos aqui primeiro em tipos de arquivo. E em tipos de arquivos, nós vamos ver aqui, ó, arquivos bloqueados. Eu posso bloquear os arquivos aqui dentro do filtro web. Eu tenho os downloads AV, né? Para editar esses campos, você precisa do antivírus habilitado. Então, eu vou dizer que não, ele não tem nada. Aqui também não tem nada. Ok? Então, eu vou voltar agora aqui no antivírus e vou habilitar o antivírus. Ele vai dizer,
aqui que as abas tipo MIME, né, das extensões Download AV e AV Online estão vazias, né, para carregar essas configurações padrões. Eu vou dar um sim aqui, volto lá no antivírus e olha só, AV Online e Downloads AV já carregaram aqui as extensões padrões, né, tipo padrão aqui, né, habilito o antivírus e aqui eu tenho as opções do antivírus para mostrar a janela, por exemplo, janela de progresso do antivírus, ok? Tem uma aba SSL, que é aqui que eu habilito o meu proxy transparente HTTPS. Vou habilitar aqui e preciso também do certificado. Como eu já tenho o certificado, posso usar o mesmo, tá? Vou usar o mesmo certificado aqui, ó, laboratório, LabFW. Posso colocar o mesmo certificado aqui. Esse certificado vai ser utilizado no proxy HTTPS. É só para eu validar o meu proxy de forma interna. Então, carregado com sucesso. Vou aplicar. Então, habilitei o antivírus, mas não escolhi a entidade de antivírus. Então, aqui, ó, uma falha. Preciso da entidade. Vamos carregar aqui o antivírus. Não temos a entidade. Mais uma vez, vou aqui nos meus agentes externos. Clico aqui em agentes externos. Tem um módulo de antivírus. Vou, botão direito, inserir novo. Então, módulo local. Ok. Ok. Olha aí ele aí. Agora eu posso aplicar. E meu antivírus já está valendo aqui. Ok? Então, tenho ainda aqui no filtro web, tem uma aba avançado, onde eu posso fazer filtro aqui dos navegadores. Posso dizer, por exemplo, que o Firefox não pode ser utilizado, ou que o Internet Explorer não pode ser utilizado na minha rede, ou posso determinar que eu só vou utilizar o Firefox dentro do meu ambiente, dentro do meu ambiente de rede, onde os meus usuários serão forçados a utilizar somente Firefox. Outros navegadores serão bloqueados. Tá? Para fazer uso disso aqui, a gente precisa entender quais são os conceitos de user agente, tá? Vou demonstrar para vocês aqui a configuração disso aqui daqui a pouco. Eu tenho uma reescrita de URL, strip de cabeçalho e tenho a adição de cabeçalho. Reescrita de URL, eu coloco um URL aqui e ela vai reescrever outro. Então, o usuário quer acessar um site, facebook.com, por exemplo, mas eu redireciono para hacker.com.br. E aqui eu posso excluir, eu vou procurar um texto dentro do cabeçalho HTTP e eu vou trocar por outro, né? Então vou impossibilitar alguma coisa aqui, então vou redirecionar esse fluxo de navegação aqui dele, ok? Com isso aqui o filtro web está configurado, o site de autenticação ou client-less já está preparado aqui para funcionar, assim como o proxy HTTPS também está preparado para funcionar e o proxy HTTP. Porém, nós estamos trabalhando na camada de aplicação. Os pacotes que são nas regras de filtragem precisam ser encaminhados para o filtro web. Vou mostrar para vocês aqui no nosso desenho, no nosso quadro negro, como isso é feito, ok? Vamos lá. Então aqui está o nosso quadro negro, nosso fluxo de pacotes. Vamos dar continuidade aqui. Vou fazer mais um bloco, a camada de aplicação. A camada de aplicação aqui é onde eu vou... Todos os pacotes que precisam utilizar a aplicação dentro do Firewall vão passar aqui dentro dessa camada, ok? Então, aqui dentro, nós temos aqui o DPI e nós temos o filtro web, ok? Então, vou demonstrar aqui para vocês aqui, ó. Aqui dentro, eu já posso fazer aqui o DPI. Então, vou fazer o bloco do DPI. Pronto. Vamos colocar aqui DPI, Deep Package e Special, então inspeção profunda de pacotes, aqui é onde faz o filtro de aplicação, né? O filtro de aplicação utiliza uma base, aplicações, utilizar a base é a mesma base do IDS, né? Onde tem aí as assinaturas de ataque e as assinaturas das aplicações. Agora na entrada do pacote, o pacote também já entra aqui na camada de aplicação também. O meu filtro de pacotes aqui tem regra geral e foi segmentado agora em regras de perfis, pronto. E eu tenho também aqui na minha camada de aplicação eu tenho o filtro web. Então, vamos fazer o bloco aqui, ok? Filtro web. E o filtro web usa uma base. O pacote para subir aqui no filtro web, ele tem que ter dentro do filtro de pacote a indicação de proxy, ok? Então, se eu tiver proxy aqui no filtro de pacote, né, na regra de filtragem geral, na regra de perfil, o pacote vai para o filtro web, consulta a base WCA se for o caso, depois ele retorna aqui para os NATs. E assim finaliza aí o fluxo de pacotes do Firewall. Então voltamos aqui para o Control Center. Agora eu vou fazer a demonstração aqui da configuração do filtro web. Vamos demonstrar o uso do client-less, do proxy HTTP e do proxy HTTPS. Então na Control Center já estamos configurados aqui tudo. Eu vou deixar aqui, vou abrir aqui a aba auditoria, abre de logs. Então vou maximizar aqui e vou filtrar aqui a porta 80. Vou filtrar aqui, como só tem uma máquina no nosso ambiente, porta 80. Então aqui, porta 80, ok?
Então, aqui eu já fiz um teste de navegação anterior. Vou deixar aqui. Eu vou abrir aqui os eventos também. Deixar os eventos aqui embaixo. Aqui os eventos. E agora eu vou na minha máquina para mostrar que estou navegando. Vou aqui no Windows e vou mostrar que estou navegando aqui, passando pelo Fire, né? Então aqui já está até mostrando, né? A regra número 11, uma regra geral número 11, né? Não tem nada entre parênteses. Então isso aqui é a regra geral número 11. Depois a gente vai dar uma olhada aqui na regra geral aqui são os IPs válidos, a porta 80 e o IP da minha máquina. Vamos lá, vamos só verificar se há navegação. Então aqui está, estou no navegador, né? Estou usando o Google Chrome aqui como navegador padrão. Eu vou agora conectar aqui numa página. Eu vou fazer um acesso aqui a Kercom.br. Aí está, naveguei, vou navegar. Vou abrir uma outra aba, uma outra página. Vamos aqui no registro BR. Pronto, a página também foi carregada, sem nenhum problema. Ok? Vou aqui também agora em outra página. Vou aqui no facebook.com. Aqui, a página do Facebook carregada. Ok? Então, já vemos aqui que é HTTPS. O Facebook está utilizando o protocolo, né, o protocolo HTTPS, porta 443, então está encriptado. Então, 3 páginas aqui acessadas normalmente. Agora vamos lá no Fire, vamos voltar na Control Center e vamos ver por onde saímos aqui para essa navegação. Pronto? Então, continuamos aqui, ó. Você vê aqui o horário, temos aqui a regra 11, a ação é de aceitar, né? Então, temos aqui o IP da minha máquina, os IPs aqui que eu saí na porta 80, ok? Então, tá tudo aqui. Então tá aí, tá demonstrado. E aqui nos eventos não houve nenhuma alteração, não teve nenhum registro das URLs que eu naveguei, porque eu não estou passando em proxy. Lembre-se que os eventos registra tudo que for relacionado aos módulos do Fire. E o proxy é um dos módulos, tá? Então eu não estou utilizando o proxy, portanto não terá registro de URL aqui dentro dos eventos. Não teria como fazer uma auditoria em cima dos eventos, buscando aqui qual foi a URL acessada nessas portas 80 aqui, nesses IPs. Tranquilo? Para que isso aconteça, lembre-se lá do desenho, eu tenho que indicar dentro do meu filtro de pacotes. Então vou aqui em configuração do Fire, regras de filtragem. Eu venho aqui dentro do meu filtro de pacotes, eu estou usando a regra 11 para poder sair, não é? Aqui nós vemos aqui, ó, a regra 11, que está aqui do lado. Então, a rede interna vai para qualquer lugar com a porta 80 e 443. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou indicar agora que a porta 80 vai passar pelo proxy. Então, eu vou tirar aqui a porta 80 daqui, eu vou remover aqui, vou criar uma nova entidade, F5 para mostrar a tabela de entidades. Eu venho aqui em serviços, nova entidade do tipo serviço. Vou criar aqui, ó, um HTTP proxy. Vou criar uma entidade, vou criar uma nova entidade. E nessa nova entidade, eu vou colocar o serviço proxy, né? Eu vou dizer que agora é porta 80, ok? Continua sendo porta 80, só que aqui eu vou indicar aqui, ó, proxy HTTP. Pronto, essa nova entidade está criada. Eu pego aqui e arrasto, conceito drag and drop, solto aqui dentro e aplico no meu filtro. Então, apliquei, ok? Então, a partir de agora, eu vou usar proxy, desde que eu esteja autenticado. Vamos ver como é que vai ser esse comportamento agora. Então, eu voltei aqui para o meu browser, ok? Então, vou fechar o browser e vou abri-lo novamente. Aí, o browser carregado. Então, vou novamente aqui na página da Hacker. Não foi possível o acesso. Eu estou usando proxy, né, agora. Porém, agora, o que aconteceu? Lá dentro do meu filtro web, lembre-se que nós marcamos para poder forçar a autenticação e o client less. Então, isso aqui é uma indicação do meu client less. Aqui tem um site login, é uma aplicação HTTPS que o Fire está jogando aqui para dentro do browser da máquina. Então, eu preciso resolver esse nome aqui, ó, laboratoriolabfw.com, que é o nome do meu certificado, é o common name do meu certificado. Para demonstrar isso, eu vou trocar aqui o IP. Então, eu vou colocar o IP do Fire, da rede interna, né, visto que eu estou na rede interna, 10.10.0.1. Ok? Pronto. Agora o browser está informando que você tentou fazer o acesso a 10.10.0.1, né? Essa máquina, que é o Fire, está pedindo para o browser
aceitar um certificado que o browser não reconhece, ok? Então a gente vai dizer o mesmo assim, vai continuar mesmo assim. E esta é a tela do clientless. Lembre-se aqui o nosso título, o AFW672, nós criamos esse título, e aqui nós temos aqui a opção de colocar o usuário e a senha, né? Essa é a telinha aqui do clientless. Aqui eu coloco aqui o usuário, vou colocar um usuário do domínio, vou colocar a senha do domínio. Ok, olha só, usuário autenticado com sucesso, e agora ele vai para a URL que eu solicitei. Então com isso, finalizamos a demonstração do clientless. Vou voltar na Control Center e vou demonstrar aqui, dentro dos eventos, a URL acessada. Então vamos voltar aqui na Control Center e eu vou mostrar para vocês aqui agora o uso do módulo de proxy e o registro dentro dos eventos. Estamos na Control Center novamente, aqui estão os eventos, mas nós não temos registros aqui de URL. Algo está errado? Será que realmente está errado? Aqui eu tenho um registro aqui, ó, da autenticação via clientless, e eu tenho aqui que eu peguei o IP de origem, pegou o perfil liberado, então está correto, ok? Porém aqui, ó, dentro dos meus logs, já indica que eu estou usando a porta 80, mas eu estou usando a regra 2 para poder fazer isso dentro do perfil liberado. Então vamos entender melhor o que aconteceu aqui. Vou dentro do perfil, no perfil liberado, nas regras, eu vou usar a regra 2, então ela está aqui dentro. A regra 2 está dizendo que eu posso ir para qualquer lugar e eu não tenho proxy dentro do perfil. Eu usei a regra geral, eu usei as regras gerais aqui, a regra número 11, implicando que eu tenho que passar por dentro de um proxy, forçando a autenticação, ok? Então o pacote bateu primeiro no filtro de pacotes, me forçou a autenticação. Depois que eu autentiquei, eu subi para o perfil liberado. Né? Quem me disse que eu tenho que subir para o perfil liberado foi aqui na minha aba autenticação, falando que o usuário AA do AD pega o perfil liberado. Então eu peguei o perfil liberado e dentro do perfil liberado, a qual eu tenho que obedecer agora essas regras, o Fire dá match na regra 2, dizendo que eu não preciso passar por proxy. Então, se eu não passo por proxy, eu não tenho nenhum evento, eu não estou usando o módulo de proxy, eu não tenho nenhum evento. Se eu quiser que isso aconteça, eu tenho que retirar aqui o meu HTTP e colocar meu proxy HTTP aqui dentro, ok? Aplico, agora eu volto lá na minha máquina, vamos voltar à máquina, fazer uma nova navegação, depois retornar aos nossos eventos e ver como foi o registro desses eventos dentro do nosso módulo de proxy aqui. Aqui está o browser, vou abrir mais uma URL aqui, então vamos abrir aqui o wall. Aqui está uma resposta do Fire, indicando que eu não tenho permissão para acessar essa URL. Interessante, hein? Então aqui eu falo aqui qual é o domínio, qual o perfil que eu estou, né, autenticado, o meu usuário, a base onde eu autentiquei, né, e meu IP. Então aqui eu não consigo acessar esta URL. Então isso já indica que o meu proxy está funcionando, ok? Então vamos mais uma vez aqui, vamos no Hacker, vou dar um F5 aqui, mais um erro. Então também o Hacker também não pode ser liberado aqui. Vamos entender o que está acontecendo dentro do perfil. Mas isso já indica que o meu proxy está em perfeito funcionamento. Vamos lá, voltar na Control Center e vamos ver aqui o que aconteceu. Pronto, já estou na Control Center. Antes de olharmos aqui dentro do proxy, do perfil, vamos aqui nos logs. Aqui está os logs dizendo aqui do perfil, ok? Perfil liberado, regra 2, vamos aos eventos. Nos eventos aqui você já vê que eu já tenho aqui, ó, a URL www.hacker.com.br, eu tenho o wall.com.br, ambas foram rejeitadas dentro do perfil liberado. Agora vamos identificar o porquê do bloqueio. Dentro do perfil liberado, eu vou em HTTP HTTPS, que é onde estão aqui meu filtro de URL, onde estão minhas regras de proxy, e aqui está o motivo. A ação padrão do meu perfil liberado é bloquear todas as portas 80 e 443. Eu não tenho nenhuma liberação aqui. Ok? Vamos entender como é que isso funciona. Quero liberar então agora, eu vou inserir uma nova regra aqui e quero liberar o acesso à página da Hacker. Então eu venho aqui em listas, nas minhas entidades, lista de padrão de busca, já tenho aqui uma lista de padrões aqui, tem Hacker com BR, já foi criado, então eu vou colocar essa lista aqui dentro e vou trocar a minha ação para aceita. Então, tudo que tiver dentro dessa lista, nós sabemos que só tem a página da Hacker, mas tudo que tiver aqui dentro dessa lista será liberado. O que for diferente dessa lista será aplicada a ação padrão de bloquear.
vou aplicar aqui, vou voltar agora à máquina e vou tentar acessar a página da ACK. Aqui estamos, na página que foi bloqueada, vou dar aqui novamente um F5, pronto, a página foi carregada, indicando aí que o uso do proxy está correto e eu só estou liberado aqui a página da ACK. Qualquer outra página que eu tentar acessar será bloqueada pelo meu proxy, ok? Então com isso nós demonstramos também o uso do proxy HTTP. Vamos agora ao proxy HTTPS. Aqui eu havia demonstrado o acesso à página do Facebook. Vamos deixar aqui a página do Facebook. Vamos acessar aqui o Facebook. Aqui está a página do Facebook, ok? Então agora eu vou habilitar o proxy HTTPS também dentro do meu Firewall. Vou demonstrar como isso é muito fácil. O filtro web já está configurado para tal. Só preciso indicar agora na entidade da regra. Vou voltar ao Ctrl Center e vou demonstrar como fazer isso. Estamos já na Ctrl Center. Vou dentro do perfil ao qual eu estou autenticado. Vou nas minhas regras. Vou retirar o HTTPS. Vou remover o HTTPS. Vou aqui em serviços e vou criar um novo serviço. E agora o serviço vai ser HTTPS Proxy. HTTPS Proxy. Vou colocar aqui a porta 443, é TCP, a porta 443, e vou colocar agora o proxy HTTPS para funcionar. Venho aqui dentro da minha regra e adiciono, ou melhor, vou fazer aqui o drag and drop aqui, ó. Pronto, aplico, já está valendo. Vou voltar na máquina e vou fazer um teste. Pronto, aqui está o bloqueio aqui do proxy HTTPS. Aqui você vê aqui a URL solicitada https facebook.com. Qual foi o domínio que foi tentado acessar. Então ele já bloqueou aqui, estou dentro do perfil liberado. Então já está em pleno funcionamento também o proxy HTTPS. Ok? Lembrando que eu posso utilizar o proxy, tanto HTTP quanto HTTPS, por lista de padrão de busca ou por lista de categoria. Vou demonstrar agora como que é utilizado com lista de categoria. Vou voltar a Ctrl Center e vou configurar o AWCA. Pronto, já estamos na Ctrl Center. Antes de configurarmos o AWCA, vamos verificar aqui o download da base, gerenciamento da base. Vamos ver como é que está. Ok, temos aqui a última base do dia 13, né? Tem 16.739.000, né? Mais de 16 milhões de URLs aí. Então já temos uma base. Aqui nós temos as categorias. Nós podemos criar categorias personalizadas aqui dentro, ok? Vamos agora fazer um teste de URL aqui. Então vamos www.facebook.com. Ele me diz aqui rede de relacionamento. Eu quero bloquear a rede de relacionamento, então eu vou criar uma lista de categoria. Eu venho na aba lista. Vou criar uma lista de categoria. Botão direito, inserir, nova entidade. E eu vou aqui e vou colocar uma lista automática, uma lista de categorias. E dentro de relacionamento, eu vou selecionar aqui rede de relacionamento e o Facebook está incluído aqui dentro e eu quero bloquear isso aqui, ok? Então, é só uma lista. Eu vou dentro agora dentro do meu perfil, dentro das minhas regras de proxy, HTTP, HTTPS. Venho aqui dentro do filtro, vou criar uma nova lista aqui, vou inserir. A minha ação agora será permitir, então posso até tirar essa lista daqui, ó. Posso até excluir isso aqui. Excluir essa regra aqui. Vou criar uma nova regra. A ação agora vai ser rejeitar as categorias selecionadas. Vou colocar minha lista aqui, minha lista de categorias. Aqui está. Tudo que estiver dentro dessa lista de categorias será bloqueado, será rejeitado. E o que for diferente vai cair na ação padrão, que é permitir. Então vamos aplicar. Estou bloqueando tudo que for rede de relacionamento agora, ok? Vou voltar na máquina e vamos testar isso aqui. Então vamos lá. Agora, perceba que vai haver alteração aqui nas informações, ok? Então, vou dar um F5 aqui. Pronto. Finalizado. Olha só. A classificação da URL agora é um item que está sendo informado, que não era informado antes. Então, agora existe uma base, né, de URL que está categorizando e está dando qual é a categoria rede de relacionamento e ela está sendo bloqueada dentro do perfil liberado dentro da regra 1 do proxy. Agora aqui já não é mais regra de filtragem, aqui já é regra do proxy, ok? E o método aqui utilizado foi o método get. Lembrando que o tempo do client-less, vou até voltar aqui na Ctrl Center, vem aqui em aplicação, filtro web,
site de autenticação. A autenticação do ClientLess é controlada por tempo, ok? A cada 240 minutos vai ser solicitada uma nova autenticação para o usuário. Não se esqueça disso. Esse tempo aqui é muito importante. Você pode diminuir ou aumentar dependendo da sua necessidade e do seu ambiente aí. Uma outra dica importante aqui dentro do ClientLess é que para que o usuário não tenha nenhum tipo de problema com o certificado, é necessário que você importe o certificado da autoridade certificadora, o certificado público da autoridade certificadora, o par desse certificado aqui, né? Esse aqui é o certificado privado e ele tem uma chave pública também. Você tem que importar isso para dentro dos browsers. Vou voltar aqui dentro da máquina, dentro do browser lá de navegação e vou demonstrar como é que é feito isso. Pronto, aqui estamos aqui no browser novamente. Daqui desse browser eu vou acessar o meu servidor Lab 1, onde está instalado a nossa autoridade certificadora, labfw.com. Aqui eu tenho uma autoridade certificadora, ok? E aqui eu vou fazer o download do certificado. Então, vou fazer o download do certificado. Fazer o download do certificado, aqui está. Pronto, já fiz o download desse certificado. Agora eu vou abrir esse certificado. Vou abrir esse certificado aqui. O certificado foi aberto. Agora eu vou pedir para instalar. Aqui você está vendo, ó, foi emitido para laboratoriolabfw.com e foi emitido por laboratoriolabfw.com. Eu vou instalar esse certificado aqui. Instalar, avançar. Eu preciso informar o local exato para a instalação desse certificado. Caso contrário, vai ocorrer problemas, ok? Então, eu vou colocar aqui o certificado, vou dizer onde vou instalar e sempre eu tenho que instalar aqui dentro, ó, pessoal, autoridade de certificação raiz confiáveis, tá? Não pode ser em outro local, tem que ser aqui dentro. Então, ok aqui e avançar a concluir. Ele vai reclamar, o browser vai dizer que vai reclamar aqui, você dá um sim. A importação obteve êxito e o certificado está instalado, certo? Então, se eu derrubar a conexão, vou tentar fazer uma nova autenticação aqui. Um outro ponto importante é a resolução do nome, do nome do certificado dentro do seu servidor de DNS interno, tá? Para que não aconteça aquele problema lá de redirecionamento. Eu vou demonstrar aqui para vocês como é que faz isso aqui rapidamente. Aqui eu já estou acessando aqui meu servidor SRV Lab 2, é o meu controle de domínio e meu servidor de DNS. Já estou dentro do serviço de DNS. Eu vou aqui no labfw.com, que é a minha zona primária, inserir aqui um novo host. O nome será laboratório. E aí fica laboratório, né, o FQDN completo, fica aqui laboratoriolabfw.com e este cara vai responder pelo IP 10.10.01, que é o IP interno do Firewall. E aqui eu adiciono o host, ok, concluído. Já tem aqui a minha entrada, eu vou reinicializar esse serviço aqui. Vou reiniciar o serviço e pronto, está resolvido aqui a questão de resolução de nome para o meu CNAME, que é laboratoriolabfw.com. Vou voltar na minha máquina da rede interna e vou fazer um novo teste de autenticação e ele não pode mais apresentar problema de encaminhamento e problema de aceitação do certificado. Vamos lá? Ok, voltei aqui para a máquina, estou dentro do browser, vou fechar o browser e vou abrir novamente. Pronto, aqui está o browser já carregado. Vou tentar novamente acessar aqui a página da Hacker, www.hacker.com.br. Mostrou aqui a indicação Laboratório LabFW. Vocês lembram que eu tive que colocar o IP do Firewall aqui. Não precisou mais, o serviço DNS já resolveu esse nome para mim e já foi carregado aqui o ClientLess. Agora eu tenho que colocar o usuário. Vou colocar o usuário novamente. Vou colocar a senha. E vou entrar. Aqui o usuário já foi autenticado, será redirecionado para a página, não dará nenhum erro de certificado, já pronto, não deu nenhum erro de certificado, já estou autenticado e a contagem de 240 minutos já começou aqui para este usuário, ok? Com isso, finalizamos aqui os assuntos previstos para essa videoaula. Caso você tenha gostado, por favor, dê um like aqui no nosso canal. Fique à vontade para distribuir esse conhecimento, quanto mais pessoas tiverem essas informações, melhor será para todos. Caso tenha também alguma sugestão, entre em contato aqui com nossos canais de comunicação ou diretamente no nosso portal www.hacker.com.br. Até a próxima!